Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente acabou atrasando uns 5 minutinhos aqui, mas estamos aí. Esperar. Tô vendo que tem gente entrando aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que aí sim eu consigo ver melhor. Aí, o pessoal tá entrando. Vou deixar minha tela grande aqui para vocês. Gente, sejam bem-vindos. Mais uma aula. Hoje, sobre clareamento, a gente vai ter um intensivo aí de novo. A gente já fez esse intensivo há algum tempo atrás. Foi super legal. E agora a gente vai fazer de novo mais 3 aulas de clareamento dental. Então, a gente vai fazer hoje a primeira aula. Segunda-feira que vem a gente tem mais uma. E na outra segunda, outra. Então, são 3 dias aí só de clareamento. E a gente vai progredindo nas nossas aulas. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente de novo, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre clareamento dental, que sempre é uma dúvida, acho que de todo mundo, visto vários produtos que a gente tem no mercado, várias possibilidades de clareamento. Então, a gente está aqui para trazer algumas novidades para vocês em relação ao clareamento dental e alguns conteúdos bem legais também sobre como tratar esses nossos pacientes com zero sensibilidade, porque sim, é possível e a gente consegue fazer oferecer um conforto muito maior para os nossos pacientes, né? Então, a nossa aula de hoje é essa, é sobre clareamento dental. Convido vocês a ficar até o final da aula, que a gente vai ter surpresa lá no final. Então, nas outras lives também de clareamento a gente já teve, essa a gente também vai ter. Então, fiquem aí ligados, não vou deixar ninguém dormir, já pega uma aguinha, já vem para frente do computador. E só vou dar um recadinho para vocês. O tema da nossa aula, gente, é diagnosticar e dessensibilizar antes de clarear. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância disso, né, diante de um tratamento clareador. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos dentro da nossa plataforma de clareamento é o seguinte, que não é só um clareamento, não é só um clareamentozinho, não é só vender um clareamento. A gente tem todo um tratamento prévio ao clareamento para que a gente possa oferecer para os nossos pacientes o maior conforto. Porque conforto, eu acho que é a palavra-chave em clareamento, porque a gente vê muitos pacientes vindo procurar tratamento clareador já assim, com medo, né? Já com medo de clareamento, já achando que vai doer, já com certeza de que vai doer. Gente, só preciso dar uma olhadinha aqui numa informação da minha equipe, mas é um minutinho, tá? Aí já tá tudo certo, Pri. Beleza. Então, isso é muito importante a gente pensar. Oferecer conforto ao paciente. Então, o que que eu vejo hoje, assim, depois trabalho já há algum tempo com essa possibilidade de um clareamento zero sensibilidade dentro do consultório, e acabou que os pacientes me procuram muito por isso aqui em Florianópolis. Então, até muitos colegas às vezes indicam paciente, ou os pacientes vêm pelo Instagram, pela rede social procurando um clareamento que dê mais conforto para ele, que seja sem sensibilidade, sem dor, né? Que é o grande medo dos pacientes, e é o que a gente vê no dia a dia mesmo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre 2 pontos que são muito importantes antes de clarear. Claro que a gente tem todo um protocolo de anamnese, a gente tem que nivelar expectativas com o paciente. Então, a gente faz tudo isso já no dia a dia, mas eu acredito que diagnóstico efetivo, né? Treinar o seu olho clínico para diagnosticar os seus pacientes antes de clarear e dessensibilizar esses pacientes, tanto antes de clarear quanto depois de clarear, seja extremamente importante e seja assim o que é de a cereja do bolo de um tratamento clareador zero sensibilidade. Então a gente precisa treinar os nossos olhos e entender dessensibilização para que a gente possa entregar tratamentos realmente zero sensibilidade para o paciente. Então, o paciente vem com essa carinha, né, como essa moça da foto que eu deixei ali, aquela dor assim, ao chupar picolé, ao comer algo gelado, ou então mesmo logo pós-tratamento clareador, o paciente já reclama, às vezes na cadeira mesmo, pode reclamar de uma sensibilidade, que é uma intercorrência, a gente sabe disso. Então, todo o nosso protocolo, eu tentei trazer tudo isso para vocês na forma de um curso online com 100% de evidências científicas. Então, a gente tem dentro dessa plataforma, dentro de todas essas informações, dentro de cada aula, várias evidências que embasam cada aula dentro do protocolo, dentro da plataforma. Então, a gente tá assim.
munido aí de informações científicas para que a gente possa trazer informações de qualidade para vocês, informações verdadeiras e o que de fato a gente consegue fazer com clareamentos dentais zero sensibilidade dentro do consultório para oferecer o conforto que a gente espera e que o nosso paciente quer e que o nosso paciente procura. Então, se você trazer os protocolos para dentro do teu consultório direitinho e executar tudo isso, você vai ver que é possível sim. Então, eu tenho feedbacks dos alunos que me dão que sim, que a sensibilidade está reduzida dentro do consultório, que consegue pôr em prática tudo isso. Então, a gente tem lá dentro da plataforma já 7 módulos com várias aulas, aulas bônus. Então, essas aulas que a gente tem online aqui, elas também vão para dentro dessa plataforma do curso online, e lá tem todas essas informações que eu vou, nessas 3 aulas aqui, trazer para vocês, resumidamente, tudo isso, como que a gente faz, mas eu tenho certeza que várias dessas informações que eu vou dar para vocês aqui já vai mudar a vida clínica de vocês. Então, depois eu quero feedbacks, tá? Me falem se vocês conseguiram pôr em prática, se vocês conseguiram executar tudo isso. Então, sensibilidade dental, a gente sabe que ela existe e ela está presente cada vez mais na população, em função, claro, de alimentação também, muita alimentação ácida. A gente sabe que isso tem a ver também com sensibilidade, então você vê muitos pacientes com lesões cervicais não cariosas, muitos pacientes com desgastes erosivos de esmalte e de dentina, que são pacientes que têm muita sensibilidade, e são esses pacientes, às vezes, que estão nos procurando para fazer um tratamento clareador. Então, a gente precisa entender toda essa sensibilidade, como que isso funciona, porque toda essa teoria da hidrodinâmica, que é a teoria da sensibilidade, que fala que os fluidos aí do meio bucal, eles passam por dentro dos túbulos dentinários, e a polpa, por pressão pulpar, ela tá empurrando de volta esses fluidos. Então, os fluidos, eles vão e vêm. E aí, qual que é a dor da sensibilidade? É justamente a polpa empurrando de volta esses fluidos pelos túbulos dentinários. Então, dentina exposta, a gente sabe, isso causa sensibilidade nos pacientes. Então, a gente precisa proteger essas áreas, a gente precisa dessensibilizar. E para isso, eu tenho que entender de diagnóstico, para isso, eu tenho que treinar os meus olhos para enxergar, talvez, coisas que eu não vejo no meu dia a dia clínico, na minha correria do dia a dia. Às vezes, a gente acaba passando despercebido. Gente, para quem de repente é novo por aqui, só uma coisinha que eu esqueci de falar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no chat a pergunta na hora do slide. Depois, no final da aula, eu volto lá e a gente vai respondendo todas essas perguntas que forem surgindo aí, tá bem? Então, manda no chat qualquer pergunta durante a aula, não tem problema nenhum. Depois a gente volta lá, eu volto nos slides e a gente vai sanando essas dúvidas que vocês têm. Tá? Então, teoria da hidrodinâmica, isso tá lá, tem um artigo científico que fala muito bem isso, é uma teoria lá de 1964, se eu não me engano, que fala da sensibilidade dentinária. Então, a gente precisa entender o porquê da sensibilidade, para que a gente possa, assim, tratar esses nossos pacientes antes de clarear. Então, eu sempre falo para os meus pacientes e para os alunos também, não é só um tratamento clareador, a gente tem todo um tratamento prévio ao tratamento clareador, que essa é a cereja do bolo, isso é o que vai fazer com que o seu clareamento seja efetivamente zero sensibilidade. Claro que a gente tem materiais também que próxima aula a gente vai conversar sobre isso, géis clareadores, toda essa parte de produtos que são específicos para isso, né? Já com agentes dessensibilizantes dentro da concentração, com fluoreto de sódio, então a gente já tem também isso dentro do protocolo. Mas o diagnóstico e a dessensibilização é sim um tratamento prévio ao tratamento clareador. Então, na hora de você passar custos para o seu paciente também, você tem que pensar nisso, né? E na nossa última aula, a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre como abordar os nossos pacientes, como cobrar isso dos nossos pacientes. Então, a gente vai ter 3 aulas aí bem legais. Fiquem aqui com a gente até o final, que vocês vão ver que vai valer a pena para o dia a dia de vocês. Então, o fato é, precisamos diagnosticar e precisamos dessensibilizar. Esse artigo é um artigo lá de 2020 que fala justamente sobre tudo isso. Como que a gente faz todo esse diagnóstico, como que é o manejo desses pacientes perante um caso de hipersensibilidade dentinária. Então, talvez vocês recebam pacientes que têm muito pouca sensibilidade, talvez vocês recebam pacientes de um nível de sensibilidade muito alto. Todos esses pacientes você vai
fazer diagnóstico e você vai sim fazer uma dessensibilização. Seja ela inicial ao tratamento clareador, seja uma dessensibilização às vezes imediata antes da aplicação do gel ou após a aplicação do gel, a dessensibilização ela tá dentro do protocolo e ela faz parte de todo o processo. Então, diagnosticar, gente, é o mais importante, por quê? Porque é no seu diagnóstico, é durante toda a sua anamnese que você vai entender o seu paciente. Então, não adianta nada, de repente, a gente tem lá valores de tratamento clareador, eu tenho lá X para clareamento de consultório, X para clareamento caseiro, X para técnica mista. Não adianta nada você passar valores, orçamentos para o seu paciente antes de diagnosticar, porque cada paciente é único, a gente tem que individualizar esse nosso tratamento clareador. Então, isso é importante. Por isso que o protocolo ajuda nessa individualização do tratamento clareador para cada paciente, através de uma anamnese bem feita, né? Fazendo perguntas do paciente, desde perguntas sobre dieta, porque é uma coisa muito doida, assim. Às vezes eu recebo paciente que eu faço anamnese, paciente que já vem procurando o tratamento estético, e aí esse paciente que vem procurando tratamento estético, eu já pego essa minha anamnese de clareamento dental e eu já faço para ele. Por quê? Porque ali ele vai me dar muita informação até como vai se comportar esse meu tratamento a longo prazo para esse paciente. Então, alguns pacientes falam assim: nossa, mas ninguém nunca me perguntou essas coisas que você está me perguntando, como, por exemplo, sobre dieta do paciente, sobre o que ele ingere de manhã, como que ele faz o desjejum, se ele toma uma água com limão, ou se ele já escova o dente direto, de repente com uma pasta, com creme dental que não é. Gente, só um minutinho que. Oi, Camis, deu uma travadinha aqui, parece Oi, que voltou Dan. agora. A Pri me falou aqui que tinha caído, eu escutei que parou e daí voltou. Então voltou. Tá, agora tá certinho, o pessoal tá na sala. Então tá bom, beleza, vou Pode continuar aqui, seguir. tá? Beleza. Vou continuar. Então, gente, deu uma cortadinha aqui em mim, mas agora voltou. Então, gente, o diagnóstico é muito importante. A gente tem que, como eu estava falando, talvez tenha cortado exatamente nessa hora, eu vou repetir, tá? Então, é muito importante a gente reeducar e reconscientizar os nossos pacientes da importância do paciente nos ajudar durante o tratamento clareador. Então, isso é uma conversa que a gente tem que ter muito séria com o paciente. Não é em 5 minutos que você vai ter isso, né? Você tem que deixar um horáriozinho lá na tua agenda longo para fazer uma anamnese bem feita, porque diagnóstico, a anamnese está dentro do diagnóstico. Você vai poder sempre passar essas informações com muito mais precisão para o paciente. Então, façam a anamnese bem feita. Tentem de alguma forma mostrar para os pacientes de vocês essa reeducação, que o paciente ele precisa estar engajado com você durante o teu tratamento. Então, em alguns casos, você vai ter que pedir para ele parar de beber refrigerante durante aquele processo clareador, diminuir pelo menos a ingestão de água com gás. Tem gente que toma lá todo dia, tem gente que toma água com limão todo dia de manhã. Então, essa orientação é muito importante. Algum período antes, o seu paciente vai precisar começar com cremes remineralizantes, tipo Elmex Sensitive. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na hora que eu for falar de dessensibilização. Então, tudo isso é importante, essa reeducação. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer tempo, é um trabalho que requer engajamento do paciente com vocês, com o seu tratamento. Então, nada melhor do que você mostrar para o paciente, reeducar o paciente e mostrar na prática que isso vai dar certo. Então, você oferecendo um tratamento com mais conforto, ele vai acabar vendo que isso é possível sim. Então, diagnóstico é muito importante e que tipo de diagnóstico a gente tem que fazer? Não é só esse diagnóstico do paciente na cadeira, de eu olhar, de eu fazer uma avaliação clínica. É o meu diagnóstico de anamnese, como a gente estava conversando. Então, perguntar para o paciente sobre dieta, orientar o paciente em relação a cremes dentais antes, durante, pós-tratamento clareador, isso é muito importante. Para que quando o teu paciente sente na cadeira, você consiga sim avaliar estrutura dental, porque essa avaliação também é muito importante.
treinar os nossos olhos para ver isso. Talvez muitos de vocês que estejam aqui já sejam dentistas que estão formados há mais tempo, que vê isso no dia a dia clínico. Talvez tenham outros que estão começando na odontologia e talvez tudo isso seja muito novo. Então, nada melhor do que a gente ter essa orientação para que a gente possa sempre enxergar diferente os nossos pacientes. Então, gente, pacientes que de repente vêm para você, e esse paciente é o que mais vem, né? Pós-ortodontia, querendo um clareamento dental. Então, pacientes pós-ortodontia que tem lá esmalte vulnerável. E por que esmalte vulnerável? Porque alguns desses pacientes já tiveram o esmalte dental acometido aí pela ponta diamantada do ortodontista, que foi tirar um bract, que foi tirar um attachment de alinhador, e já tem esse esmalte riscadinho, como vocês estão vendo aí na tela. Então, pacientes pós-ortodontia podem ter aí, de repente, algum início de retração gengival, áreas de lesão cervical não cariosa ou áreas cervicais de esmalte muito mais fino. Então, isso também é muito importante a gente saber identificar, saber olhar nos nossos pacientes e saber indicar os melhores tratamentos. Trincas de esmalte, gente, trincas de esmalte, eu acho assim. Que eu vejo no consultório, o paciente que tem trinca de esmalte é o paciente mais sensível pós-operatório, né? Paciente que tem trinca de esmalte é aquele paciente que ele não chega para você falando que ele tem sensibilidade. Geralmente, o paciente que tem trinca de esmalte, ele chega e você faz a anamnese, pergunta se ele tem sensibilidade e a resposta dele é não. Quando você senta o paciente na cadeira, que você seca o dente, que você vai olhar, o esmalte está todo trincado. E esse paciente é um potencial paciente a sensibilidade pós-operatória, depois do teu tratamento clareador. Então, muito cuidado com isso. Trincas de esmalte precisam ser seladas com tratamento restaurador durante a fase de dessensibilização. E hoje a gente tem equipamentos que ajudam a gente. Então, por exemplo, o Valo X, que é o novo equipamento da Ultradente, o novo Valo da Ultradente, ele tem dois modos check, que é um módulo de diagnóstico, para você diagnosticar justamente isso, trincas de esmalte. Então, se antes estava muito difícil, e às vezes tem trinca que você olha de um jeito, olha do outro, a gente não consegue identificar direito, existem hoje equipamentos. Tem um outro fotopolimerizador, o Quasar, da FGM, também tem um modo check, que é para checagem de trincas de esmalte, checagem de lesões cariosas proximais, por exemplo, em dentes posteriores, checagem de manchas brancas hipoplásicas, profundidade de mancha. Então, hoje a gente tem equipamentos que nos ajudam. Outro equipamento é o Blue Phase G4 da Ivoclar Vivadente, também ajuda nessa identificação. Então, trinca de esmalte, tome muito cuidado com esses pacientes. Pacientes pós-ortodontia, às vezes tem trinca de esmalte. Paciente que já teve em alguma fase da vida recontorno cosmético com resina composta, facetas de resina composta, que eventualmente foram removidas e esse esmalte está de volta aí à cavidade bucal, tem alguns desses pacientes que têm trincas de esmalte. Pacientes mais idosos, pacientes que fazem muito bruxismo, muito apertamento. Então, trinca de esmalte é aquele paciente que vai falar para você durante a anamnese que não tem sensibilidade nenhuma, e aquele paciente que de repente você vai deixar passar esse diagnóstico de trinca e lá na frente vai apresentar sensibilidade pós-operatória. Processos erosivos, isso está muito visível aos nossos olhos, e alguns desses pacientes que já têm processo erosivo, esse processo erosivo ele ainda está em esmalte, como o caso desse paciente que vocês não estão vendo na tela. Ele não tinha ainda o envolvimento dentinário, só que nessas áreas cervicais de processos erosivos, a baixa espessura do esmalte torna todo o efeito do clareamento, do tratamento clareador muito mais suscetível à sensibilidade. Por quê? Porque clareamento dental nada mais é do que a infiltração do gel clareador pelo esmalte para que esse gel clareador, o oxigênio desse gel clareador chegue na dentina, faça a quebra das moléculas de cromóforos, que são as moléculas de pigmentação que estão lá dentro da dentina, e depois saiam do dente aí em forma de água e oxigênio. Então, essas áreas aí cervicais com baixa espessura de esmalte são áreas muito suscetíveis à sensibilidade pós-operatória nesses pacientes. Também temos que cuidar dessas áreas com agentes dessensibilizantes. Outros casos, desgastes de borda incisal. Então, pacientes que têm bruxismo, apertamento, às vezes pacientes jovens. Essa paciente, por exemplo, ela tinha 41, 42 anos com as bordas incisais
tanto dos dentes superiores quanto dos dentes inferiores, já com dentina exposta ou com começo de dentina exposta, perda de esmalte dental. Então, tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado para quê? Durante a nossa anamnese, durante o nosso exame clínico, a gente deixe tudo isso anotadinho e isso tudo a gente tem protocolo para que a gente faça isso, para que lá na hora da nossa dessensibilização, que pode ser feita de várias maneiras, a gente faça ela o mais assertível, o mais acertada possível, né? Para que a gente possa não ter a sensibilidade pós-operatória nesses nossos pacientes. Então, alguns dos nossos pacientes, eles vão chegar no consultório já com sensibilidade, outros eles vão chegar no consultório sem sensibilidade. Só que esse paciente que chega sem sensibilidade, ele é o paciente que às vezes a gente não dá nada, às vezes a gente fala, já não tem sensibilidade, vai ter muito pouco, de repente, pós-tratamento clareador. Alguns realmente não tem absolutamente nada, mas outros desenvolvem uma sensibilidade ali. Principalmente em clareamentos caseiros com géis de alta concentração ou clareamentos de consultório, que a gente tem peróxidos aí de até 40%, já desenvolve, às vezes, durante a aplicação do clareamento dental, uma sensibilidade pós-operatória. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso para que a gente possa, de novo, diagnosticar e dessensibilizar de uma maneira mais assertiva para que a gente tenha sucesso aí nos nossos tratamentos clareadores e nos nossos tratamentos tanto durante o clareamento do paciente quanto no pós-operatório, né? Depois do clareamento dental. Nada mais chato do que você fazer um tratamento clareador no paciente, o paciente no outro dia já manda mensagem, né? Ai, não consigo abrir a boca, ou nossa, doutora, tá doendo muito, o que que eu faço? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E para que isso não aconteça, que a gente tem todos esses detalhes que precisam ser sempre muito bem avaliados, sempre muito bem pensados. Volto lá, é sempre um quebra-cabeça, paciente, antes da gente começar a fazer tratamento clareador, né? Porque às vezes ele fala uma coisa, faz outra, então a importância da gente estar sempre ali com o paciente engajado e sempre tentando mostrar para o paciente o que tudo isso pode acontecer, né? Tudo que pode acontecer aí. Então, por exemplo, eu pego durante a minha anamnese, eu já dou para o paciente o espelhinho, eu mostro tudo isso para ele, tá vendo isso aqui, ó? Essas áreas que você tem essa perda de esmalte, isso aqui é muito potencial de sensibilidade pós-operatória no teu tratamento. Então, a gente vai ter que cuidar disso aqui antes de clarear, durante o tratamento clareador e pós-tratamento clareador. Aí o teu paciente começa a enxergar tudo isso. Não aquele paciente que só vem querendo preço, de repente você passa um valor e de repente no meio do tratamento clareador você não consegue entregar tudo que você ofereceu para ele lá no começo ou tudo que você falou que iria entregar, né? Então isso é muito importante. Diagnóstico, gente. Trate a anamnese de vocês, tratem o paciente de vocês de forma única. Então, o seu protocolo de clareamento zero sensibilidade, ele é individualizado para cada paciente. Ele não é um único protocolo. Para cada paciente, para cada nível de sensibilidade, você vai abordar de uma forma. Então, isso é muito importante. Outra coisa, gente, lesão cervical não cariosa. Muitos pacientes já vêm com esse tipo de lesão cervical, vêm com lesões grandes às vezes lesões muito pequenininhas, que também elas precisam ter toda uma atenção antes do nosso tratamento clareador. Seja com tratamentos restauradores prévios, às vezes eles são necessários dependendo aí do tamanho dessas lesões cervicais, seja com agentes dessensibilizantes, seja com cremes remineralizantes previamente ao tratamento clareador. Então, é outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos pacientes. Então, sensibilidade pós-operatória em clareamento dental, gente, ela pode ser uma intercorrência, às vezes ela é uma intercorrência, às vezes você não fez uma anamnese muito detalhada, você não tomou todo o cuidado que precisava, ou o teu paciente não te ajudou nisso, né? Todo esse tema de casa que eu falo para o paciente, é tema de casa mesmo. Você vai ter que, em casa, me ajudar para que seu clareamento seja realmente zero sensibilidade, porque não depende só de nós, profissionais, depende do nosso paciente também. A gente tem que deixá-los informado disso. A gente tem que trocar essa ideia com o paciente, a gente tem que informar o paciente. Nós somos profissionais de saúde, o paciente não vai aprender isso. Por exemplo, numa live como essa. Se o paciente entrar aqui, ele não vai entender bolhufas do que eu tô falando. Vocês estão entendendo e a gente tem que passar isso para os nossos pacientes. Então, a nossa profissão é muito educativa também, né? Então, somos promotores de saúde, a gente tem que educar os nossos pacientes, tem que educar no fio dental, tem que educar na escova de dente, tem que educar também durante o tratamento clareador. E para isso,
às vezes tem que mandar mensagem no meio do tratamento clareador para falar para o paciente, ó, lembra disso, lembra daquilo, como é que você tá? Tá fazendo isso direitinho? Porque o paciente tem que estar engajado. Eu falei isso numa aula e aí depois eu fiquei pensando, e é bem isso mesmo, engajar paciente de clareamento é igual vocês estão aqui, ó. Se eu não tô aqui engajando você durante a aula, trazendo informação de qualidade, trazendo novidades para vocês, um ou outro, na aula tá chata, eu vou sair fora, não vou mais ver e tal, e vai saindo, vai dispersando e todo mundo vai saindo. Mas não, a gente tá aqui todo mundo com o mesmo objetivo, tá todo mundo engajado nesse processo para que a gente atinja o nosso objetivo final. Então, isso é muito importante a gente passar isso para os nossos pacientes. Então, eu falo para os pacientes também. Sensibilidade, ele pode ser uma intercorrência, mas não pode ser normal durante o tratamento clareador. A gente tem como liberar o paciente disso. E às vezes o paciente não faz clareamento por medo da sensibilidade pós-operatória, porque o vizinho falou, porque o pai falou, porque a mãe falou, porque o filho falou, porque não sei quem falou, porque o vizinho, o colega falou que dói, que clareamento dói. Então é isso que a gente tenta trazer aqui para vocês, essas informações para que vocês também passem isso para os pacientes de vocês, que pode ser feito sim. A gente tem que estudar, a gente tem que se informar, a gente tem que seguir passo a passo para que a gente possa chegar lá, mas é possível sim. Então, além de todo esse diagnóstico que a gente tem que fazer com muita clareza, com muita assertividade, a gente tem que dessensibilizar. E aí, lá no teu protocolo, que você vai estar individualizando todo esse processo, a dessensibilização, ela entra em todos os pacientes, desde o começo até aquele que me falou que eventualmente não tinha sensibilidade, né? Até esse paciente merece o cuidado, até esse paciente precisa de dessensibilização. E essa dessensibilização, gente, a gente pode fazer de várias formas. Não é só nitrato de potássio, não é só creme remineralizante, não. Existem vários produtos que a gente possa utilizar. E eu vou trazer algumas informações aqui para vocês sobre esses produtos, que produtos são esses, como que a gente faz esse procedimento todo dentro dos nossos protocolos. Vou tomar um gole de água, né, gente? Senão amanhã eu não falo. Então, a dessensibilização tá lá na literatura também. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente tem 100% de embasamento dentro de todos os nossos protocolos clareadores. Então, a literatura, ela nos auxilia e ela nos ajuda com tudo isso. Então, tudo isso está lá num artigo científico, está escrito na literatura, alguém já estudou, alguém já colocou isso em prática, seja num teste clínico, seja num teste laboratorial ainda, mas isso tudo está sendo estudado. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês não é da minha cabeça, não veio do além, né? Tudo isso tem um fundo científico ali que a gente está sempre procurando outras evidências, sempre alterando, se for necessário, algo dentro dos nossos protocolos. Então, a dessensibilização, seja em casa, seja no consultório, ela pode ser feita de várias maneiras. Então, nesse artigo, eu deixei até sublinhadinho ali em amarelinho para vocês. Ali tem tudo que a gente pode fazer. Então, existem várias possibilidades agentes dessensibilizantes, eles estão sendo incorporados já há muito tempo dentro dos géis clareadores, então isso já é uma realidade. Alguns, claro, têm patentes de empresas envolvidas que ninguém sabe o que tem ali dentro, outros já divulgam o que tem ali dentro, então a grande maioria nitrato de potássio, fluoreto de sódio, está dentro dos agentes clareadores, os mais novos, todos têm isso já. Soluções de dessensibilização a gente tem também, vernizes com flúor podem ser usados, selantes resinosos podem ser usados também, ionômero de vidro, adesivos dentinários, a gente tem várias formas de dessensibilizar. Laser terapia também, apesar de não ser a minha abordagem dentro do protocolo, então, uma vez veio uma aluna perguntando: ah, mas eu tenho que comprar equipamento de laser para pôr esse protocolo em prática? Não, eu não uso laser terapia durante o meu protocolo clareador. Então, justamente por eu não ter aparelho e eu não ter ido atrás de me especializar em laser terapia, eu fui procurar outras possibilidades dentro de uma clínica odontológica. Que você não tenha tanto investimento assim, digamos, sabe? Então eu fui tentar procurar outras possibilidades que não seja investir em equipamentos tão caros e a gente vê que consegue pôr isso em prática, mesmo de repente, se você está numa região que você não tem tanto acesso a equipamentos caros, você vai conseguir pôr em prática o protocolo. Se você está com bons, ótimos equipamentos na mão também, você vai conseguir pôr em prática todo esse protocolo. Então, a gente tem várias possibilidades.
Uma possibilidade de dessensibilização são agentes analgésicos à base de nitrato de potássio, então isso a gente já conhece, né? Nos próprios agentes dessensibilizantes que a gente tem no consultório para oferecer para os pacientes durante o tratamento clareador, né? Então, aquela seringuinha, de repente, que você dá lá do Ultraís, da Ultradente, que é um agente dessensibilizante, do KF da FGM, que é um agente dessensibilizante, ali tem nitrato de potássio, mas não é só ali que tem, existem outras possibilidades. Então, olha lá, ó, ali na tela tem o Dessensibilize KF da Ultradente, da FGM, como eu falei, 0,2% de nitrato de potássio. É um agente dessensibilizante que você pode solicitar que o paciente aplique antes, depois do teu clareamento, tanto em consultório quanto caseiro. Ultraís é outra possibilidade também da marca Ultradente, que tem fórmula patenteada dentro da composição, como os géis de clareamento. Também seringuinhas que você entrega para o teu paciente para ele usar antes e depois da aplicação do gel na moldeira, ou que você mesmo faça a aplicação desses agentes à base de nitrato de potássio durante a aplicação do gel clareador em consultório, antes da aplicação, depois da aplicação, em cada etapa da aplicação desse gel. Então, são produtos que têm nitrato de potássio dentro da composição. Nitrato de potássio, o que que é? Analgésico. Então, eu sempre brinco com o meu paciente. O nitrato de potássio, ele vai funcionar na superfície do teu dente como se ele fosse uma dipirona, um paracetamol. Ele vai fazer uma analgesia de toda essa estrutura dental para que você não sinta a intercorrência, sensibilidade pós-operatória. Então, ela é importante, como eu falei e vou repetir. A grande maioria dos géis que a gente adota dentro do protocolo tem nitrato de potássio dentro da composição, justamente para nos ajudar em tudo isso, mas a aplicação de agentes dessensibilizantes é muito importante. E assim, gente, não precisa ter medo que agente dessensibilizante não tira a ação do gel clareador, a gente tem evidência também. O nosso grupo de pesquisa lá da Universidade Positiva, a gente tem um artigo que a gente publicou em 2020 que fala sobre isso, que a introdução do nitrato de potássio dentro dos agentes clareadores, ela não interferiu na efetividade do gel de clareamento. Então, dessensibilizante, sim, entregue para o seu paciente, faça a aplicação antes, depois do seu clareamento. Faça isso porque dá resultado efetivo. Um creme, esse creme que está aí na tela de vocês, Sensodyne Pro Esmalte, ele é a base de nitrato de potássio. Então, por exemplo, se o paciente quiser, durante o tratamento clareador, se de repente você veja que existe essa necessidade, você pode indicar. O que eu não gosto desse creme é indicar previamente ao tratamento clareador. Então, previamente, a gente vai para os dessensibilizantes remineralizantes, que é outra classificação aí de agentes dessensibilizantes. Outra possibilidade, agentes obliteradores à base de glutaraldeído. Talvez alguns de vocês já ouviram falar no Gluma Desensitizer da Culzer. É um excelente dessensibilizante com muita efetividade. Ele só tem um problema, ele é extremamente irritante aos tecidos moles, porque ele tem glutaraldeído na composição. Então, a empresa, a Culzer, ela nos orienta nós profissionais, e isso está na bula do, do Gluma Desensitizer, que você faça um isolamento absoluto. Então, você pode fazer o uso do Gluma bom, desculpa, do Gluma Desensitizer antes do seu tratamento clareador, porém você precisa de isolamento absoluto. Então, isso talvez seja um protocolo que é um pouco mais sensível, que é um pouco mais difícil da gente fazer no dia a dia. Não é um dessensibilizante que eu uso tanto no consultório, uso muito pouco o Gluma, mas eu vejo muitos bons resultados quando eu utilizo esse dessensibilizante aí, que pode ser uma opção de tratamento para os nossos pacientes. É um produto aí da Culzer muito antigo já no mercado e que tem bons resultados porque ele vai obliterar túbulo dentinário, então a gente não vai ter aquela água passando da cavidade bucal por dentro dos túbulos dentinários, chegando na polpa. Aí a gente volta lá na teoria da hidrodinâmica, aquela concentração de fluido não vai acontecer pela obliteração dos túbulos dentinários a partir do glutaraldeído. Então, essa é a ação do gluma, tá? Agentes remineralizantes. Então, a gente já falou sobre agentes dessensibilizantes analgésicos, que é a base de nitrato de potássio. A gente tem obliteradores do túbulo dentinário, a base de glutaraldeído. A gente tem agentes remineralizantes, que são a base de flúor. Então, os agentes remineralizantes, sim, dentro do protocolo zero sensibilidade,
a gente utiliza prévio ao tratamento clareador. Então, os pacientes eles vão começar o uso de cremes remineralizantes ou às vezes de vernizes com flúor antes do nosso tratamento clareador e eles vão continuar tudo isso durante o tratamento clareador e pós-tratamento clareador. Então, basicamente, dentro dos protocolos, o que que eu indico para o paciente? Iniciar 15 dias antes da aplicação efetiva do gel clareador, seja caseiro, seja consultório, um tratamento diário em todas as higienizações com cremes remineralizantes. E a gente tem duas opções aí na tela para vocês. Sensodyne Repele Protect e Elmex Sensitive. São duas opções muito legais para o paciente começar 15 dias antes do tratamento clareador. Depois do tratamento clareador, seja depois da aplicação do gel clareador, seja no final de todo o procedimento, você pode entrar com pacientes que têm uma queixa maior de sensibilidade lá na tua anamnese, isso tudo vai estar anotadinho lá na ficha do teu paciente, você pode entrar com Durafat, que é um verniz com flúor da Colgate, pode entrar com Bifluorid 10, que é um verniz com flúor da Voco, cada um com as suas indicações, com as suas diferenças clínicas. Por exemplo, o Durafat, ele é mais amarelado, então, às vezes, o paciente reclama por ser mais amarelado, você está fazendo um tratamento clareador, então eu percebo que o Durafat não é tão aceito pelos pacientes quanto o Bifluorid 10 da Voco, que ele já é bem transparente, então o paciente não enxerga que você fez uma aplicação de verniz com flúor. O verniz com flúor dá muito resultado e você pode sim aplicar pós-gel clareador ou no final aí de todo o teu protocolo, em caso de clareamento caseiro. Então, são possibilidades de dessensibilização. Então, percebam como a dessensibilização, ela está em todo o protocolo. Durante toda a tua aplicação de gel, durante todo o teu cuidado com o paciente, você vai ter agentes dessensibilizantes no meio do caminho aí no teu tratamento. Outros agentes dessensibilizantes que às vezes as pessoas, ah, meu Deus, mas isso é dessensibilizante? Sim, é, e está em evidência científica. Adesivos, então, tratamentos restauradores prévios ao tratamento clareador, às vezes são necessários, e essa dessensibilização a gente faz com agentes adesivos. Agentes adesivos à base de BisGMA, então nada mais é do que adesivo, selante de superfície, para que a gente possa selar, por exemplo, áreas de lesão cervical não cariosa, áreas de trincas de esmalte que são tão permeáveis ao gel clareador, áreas de esmalte com baixa espessura, a gente também pode fazer esse selamento. Existe adesivos específicos para isso. Ah, então aí na tela a gente tem dois sistemas que eu prefiro no consultório, até pela estabilidade maior da fase bonde desses adesivos. Então, se tem dentina envolvida, você vai precisar fazer a aplicação de uma forma. Se não tem dentina envolvida, só esmalte, você faz a aplicação de outra forma. Mas em ambos os sistemas, a fase bonde, que é o adesivo puro, ele tem uma resistência mecânica maior pela maior concentração aí de carga nesse adesivo, para que essa dessensibilização dure, né? Durante toda a sua aplicação, durante todo o teu tratamento clareador. Às vezes você vai ter pacientes que você vai levar 3 semanas para clarear, vai ter pacientes que você vai levar 2 semanas para clarear, vai ter pacientes que vai estar fazendo clareamento por 40 dias em casa. Então a gente tem que pensar que essa fase bonde, ela tem que ter resistência mecânica suficiente para aguentar a higienização do paciente, para aguentar a alimentação do paciente, para aguentar o fato do paciente estar conversando e o lábio estar batendo nessas áreas que você fez essa dessensibilização. Então, tudo isso a gente tem que pensar durante os nossos protocolos. Talvez adesivos mais simples que você tem no consultório, você também possa fazer uso, mas aí você vai ter que abrir mão de uma resina flow de superfície, né, para que você possa ter esse selamento que dure mais tempo. E lá no final de tudo isso, a gente vai fazer polimento. Em alguns pacientes, a gente vai fazer remoção dessa interface adesiva também, com borrachas abrasivas. Então, tudo isso é um durante tratamento clareador, né? Toda essa fase restauradora, e que lá no final, com o polimento, com o cuidado desse esmalte, a gente vai estar voltando aí ao esmalte do nosso paciente. Então, esses agentes dessensibilizantes, eles nos ajudam em todo esse protocolo, em todo esse passo a passo, para que a gente possa oferecer aí mais resultado para os nossos pacientes, um resultado de mais conforto para os nossos pacientes. E eu fiquei muito feliz quando esse artigo
foi publicado na literatura, que é um artigo de muita importância aí, por ser uma revisão sistemática, por ser uma meta-análise, também por ser do professor Loguércio, da professora Alessandra Reis, que são é, é, e, pessoas que estudam muito, né? São pesquisadores que estudam muito clareamento e trouxeram todas essas evidências muito legais nesse artigo. Esse artigo está todo na íntegra, revisado, e a gente tem esses artigos dentro da nossa plataforma do curso Clareamento Zero Sensibilidade, todos eles resumidos, traduzidos, resumidos e com análise crítica aí de como que funciona o nosso tratamento clareador, né? Como que funcionam os nossos protocolos e o que o artigo traz de evidência legal para que a gente possa nos embasar. E nesse artigo, que foi de grande impacto, nessa revista científica, ele fala justamente sobre essa nossa abordagem toda que a gente faz, né? Então, a redução aí do tempo de clareamento, de concentração e de tempo de tratamento clareador, às vezes ela é necessária e às vezes a gente aumenta o tempo e reduz a concentração do gel clareador para que a gente tenha uma efetividade legal. A adição de agentes dessensibilizantes como nitrato de potássio e fluoreto na formulação dos géis clareadores, a aplicação de dessensibilizantes de forma tópica, como a gente já faz, a administração de drogas sistêmicas eventualmente em alguns pacientes que têm muito relato de sensibilidade, e isso a gente já vai ficar sabendo lá no comecinho, lá na nossa anamnese, porque lá na nossa anamnese, o nosso paciente ele já vai nos falar qual que é o grau de sensibilidade dele. E aí você vai corroborar, você vai pegar esse grau de sensibilidade do teu paciente e você vai analisar ele através do seu diagnóstico, através do que você viu na boca do seu paciente, daquilo tudo que a gente falou de trincas, de esmalte, de lesões cervicais não cariosas, de esmalte com baixa espessura, é, todas essas informações que a gente já passou para vocês, de lesões erosivas, de perda de estrutura dental por bruxismo, por apertamento. Então, tudo isso a gente tem evidência científica, a gente sabe que isso acontece e que os pesquisadores estão buscando. Eu sempre falo, a gente não tem muitas novidades em clareamento dental. Eu acredito que desde 2017, 2018 já se vem falando muito dessa abordagem. E a gente vê isso que na literatura acontecendo de novo, as pesquisas que estão sendo feitas, elas estão sendo baseadas em todas essas informações e estão vindo com resultados que a gente pode pôr no nosso dia a dia clínico. Então, acho que a maior virada de chave e a maior tendência em clareamento dental é a gente oferecer conforto para os nossos pacientes, porque isso é possível. Então, a gente tem que abrir nossos olhos, porque sim, a gente tem como oferecer isso para os nossos pacientes. Então, acho que isso é a grande virada de chave. Então, dentro dos nossos protocolos, a gente executa ele com géis de baixa concentração, sendo padrão ouro dentro do protocolo. Então, aquele meu paciente que me falar ou que eu diagnosticar que tem alta sensibilidade e hipersensibilidade dentinária, eu vou executar dentro da individualização do protocolo dele baixa concentração de gel clareador, dessensibilização antes e durante e depois também no pós-operatório do teu paciente, você vai estar sempre com dessensibilização acontecendo junto com o tratamento clareador, seja com cremes e remineralizantes, seja com agentes dessensibilizantes, seja com tratamentos restauradores. Medicação sistêmica é sim necessária naqueles pacientes que apresentam alto índice de sensibilidade dentinária e que às vezes precisam de um tratamento clareador mais rápido. Então, às vezes a gente precisa utilizar medicação sistêmica. Tem medicações específicas para isso, medicações que dão mais resultados clínicos, né? Que a gente tem como utilizar, e géis com pH alcalino que tenha fluoreto e que tenha nitrato de potássio na composição. Então, os géis pH alcalino, a gente vai conversar sobre gel na próxima aula, quais géis nos dão isso, né? Então, hoje a grande tendência dentro de clareamento é que o gel tenha pH alcalino, que esse pH ele se mantenha alcalino durante todo o processo clareador. Então, se o seu paciente for ficar 4 horas com o gel na moldeira, ele tem que estar alcalino durante e manter esse gel alcalino durante as 4 horas. Se o paciente vai ficar 20 minutos com gel aplicado no consultório, a mesma coisa. Se vai ficar 50 minutos com gel aplicado no consultório, a mesma coisa. Esse pH alcalino, ele tem que ser estável para que o seu paciente tenha zero sensibilidade. E ter dentro do gel fluoretos que vão estar fazendo um processo de remineralização
e nitrato de potássio, agente dessensibilizante. Então, perceba, a gente volta lá na dessensibilização. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso dentro do nosso clareamento dental, dentro do nosso protocolo de clareamento dental. Então, a gente trazer essas informações para vocês é muito importante porque talvez alguns de vocês não tenham pensado nisso que eu falei aqui durante o tratamento clareador de vocês. Então, dá uma olhada no que você está fazendo, abre seu olho na hora de diagnosticar, nas perguntas que você faz para o seu paciente. Então, a gente tem tudo isso já validado e escrito, né, para que possa ajudar vocês em todo esse processo de individualização dos tratamentos clareadores. Então, a gente recebe aí feedbacks dos nossos pacientes, os pacientes mandam mensagem. Então, esse paciente foi muito engraçado, o Andrei, esse paciente, ele nunca pôde fazer clareamento e ele tirou o aparelho, no depoimento dele, vocês veem isso, ele tirou o aparelho e ele nunca tinha conseguido fazer, ele chupava picolé, doía, tudo doía o dente dele. E ele chegou para mim com muita trinca de esmalte, e aí ele relatava essa alta sensibilidade, então eu individualizei todo o processo clareador dele dentro de tudo isso. Tratamento remineralizador prévio, tratamento restaurador prévio, agentes dessensibilizantes antes e depois da aplicação do gel clareador, e a gente chegou no final do tratamento clareador nele caseiro com zero sensibilidade. E depois do tratamento, olha que loucura, ele relatou que ele conseguiu chupar picolé depois do dente clareado. Então, isso mostra que essa dessensibilização com um tratamento restaurador prévio, com uma remineralização prévia, ela é muito efetiva e ela dura muito tempo também, né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso e precisa trazer isso para dentro das nossas, do nosso dia a dia clínico, né? Para que a gente possa oferecer aí muito mais conforto para os nossos pacientes, para que a gente possa receber depoimentos como esse dos nossos pacientes. E esse paciente, gente, ele traz mais um monte de paciente atrás dele. Então, o Andrei, eu perdi as contas até e faz acho que uns 3 ou 4 anos que eu fiz o clareamento, o primeiro clareamento do Andrei, porque eu já fiz uma manutenção de clareamento nele, mas ele me manda paciente até hoje. Paciente que às vezes é amigo, que vai conversar sobre clareamento e aí fala para vir e tudo mais. Então isso é muito legal. Você acaba fazendo uma rede, você acaba ficando famoso aí na sua região, né? Na cidade onde você trabalha, no bairro onde você trabalha, pelo fato de você executar tratamentos clareadores sem sensibilidade para os pacientes de vocês. Então, a gente tá aqui para ajudar vocês, trouxe todas essas informações para vocês e a gente tem muito mais informações dentro de todo esse protocolo, dentro do nosso treinamento, que é o Expert Clareamento Zero Sensibilidade. Então, ali a gente tem várias aulas já trazendo toda essa abordagem, casos clínicos, como abordar tudo isso dentro do seu consultório de forma efetiva e com resultados para os pacientes de vocês. Tá, gente? Então eu vou agora lá no chat para eu ver as dúvidas. Antes disso, eu vou tomar uma aguinha, né? Porque, meu Deus do céu, eu vou falando aqui e acabo esquecendo de tomar água. Então eu vou voltar aqui desde lá do comecinho para eu ver se tem alguma pergunta. O pessoal tá falando boa noite aqui. Aí o Cailda perguntou aqui se estava tudo normal, então beleza. Aqui, ó. A Nala tá perguntando, tá? Eu vou por perguntas e eu vou respondendo todo mundo aqui. Fiquem até o final, gente. Esperem eu responder as perguntas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. A gente vai ter um sorteio aqui no final de 2 assinaturas do curso, tá? Para que quem de repente estava em dúvida ou quem de repente quer conhecer os nossos protocolos, a gente vai ter 2 assinaturas do curso. Essa é uma assinatura anual do curso Expert Zero, Clareamento Zero Sensibilidade. E a gente vai sortear no final. Eu vou pedir para vocês colocarem um nomezinho aí no chat, quem tiver interesse real, oficial, tá? Para que a gente possa rodar o sorteio e dar o resultado do sorteio lá no grupo de lives, tá bom? Então essas assinaturas vão ser com 30% de desconto, tá com descontão aí para vocês, para que vocês possam executar esses tratamentos com os pacientes de vocês. Então, ó, vou para a primeira pergunta aqui, tá? A Nala. Nala, espero que eu tenha falado teu nome certo, querida, tá? Colocando foto por palatina, foto polimerizador, consegue localizar as trincas? Achei que auxilia bastante. Sim, tá? Consegue. Às vezes, Nala, com o teu foto polimerizador, seja um valo, gran valo, valo normal,
acaba ficando um pouco difícil porque a luz é muito forte, tá? Eu percebo que fotopolimerizadores de baixa potência, eles evidenciam mais. Por isso que alguns fotopolimerizadores que tem no mercado, como por exemplo o Quasar da FGM, que a gente já falou, o Blue Phase G4 da Ivoclar Vivadente e o Valuex da Ultradente, esses três equipamentos, eles vêm com uma opção check, tá? Dentro do aparelho, você muda ali e você consegue ver assim, ó, gente, o Valo ficou comigo, o Valo X. Hoje eu trabalhei com ele no consultório. A moça da outra dente deixou comigo no curso e hoje eu trabalhei. E eu fiz uma avaliação inicial de um paciente de clareamento. Eu fiquei assim, estarrecida do quanto ele mostra trinca de esmalte, tá? Então é uma opção muito legal. Aí a gente volta, né? É um equipamento mais caro, mas também assim, quem trabalha muito em consultório com dentística restauradora, trabalha com resina composta, tem que ter equipamento bom de fotopolimerização e para isso o Valuex ele vai ajudar nas duas coisas, tá? Eu fiquei bem assim feliz hoje e já quero trazer uma aula para dentro da plataforma falando desse equipamento que tá muito legal, tá? Espero ter conseguido te ajudar na aula. Qualquer coisa você avisa, tá, querida? Gabriela tá perguntando aqui. É, o momento de usar o Durafat. Eu utilizo dentro dos protocolos no pós-operatório dos pacientes, tá? O Durafat. Ou então, depois de todas as aplicações do gel, lá no final mesmo, tá? Quando você já fez a aplicação do gel clareador, pacientes que têm alta sensibilidade, eu tomo esse cuidado de fazer a aplicação do Durafat já nas sessões de clareamento. Pacientes de tratamento caseiro, eu vou fazer a aplicação do Durafat só no final. Eu não faço aquele protocolo que aplica o Durafat lá, o paciente vem 7, 8 vezes no consultório antes do tratamento clareador para aplicar o Durafat. Aí eu sempre faço vernizes com flúor pós-operatório, tá? A Aline tá perguntando aqui, ó. Paciente com mancha branca, hipoplasia ou fluorose, tem indicação para clareamento? Se sim, qual o mais indicado? Como que deve fazer? Então, Aline, eu indico sim, tá? Tudo vai depender do quê? Principalmente pacientes com hipoplasia, vai depender de profundidade de mancha, tá? Então, se você tem manchas profundas, você pode indicar clareamento, mas você precisa avisar o paciente que aquela mancha vai ficar evidenciada e lá no final do tratamento clareador, possivelmente você vai precisar fazer um tratamento restaurador da mancha, tá? Manchas mais que não são tão profundas, às vezes você consegue remover ou com a reidratação mesmo do dente, acaba fazendo uma reidratação e acaba saindo, as manchas acabam ficando menos evidentes, o paciente acaba nem vendo mais. Ou então, às vezes, você pode abrir mão de procedimentos de microabrasão ou então infiltração resinosa, tá? Fluorose já são casos um pouco mais complicados, por quê? Porque dentes com fluorose são dentes muito resistentes ao clareamento. A gente tem evidência científica que mostra até 1 ano de tratamento clareador caseiro com gel de peróxido de carbamida 10% para pacientes com fluorose para você ter resultados clareadores efetivos. Então, a fluorose é um pouco mais complicada, tá? Aí você vai precisar medir, mensurar aí com o teu paciente também em relação a custos desse tratamento, tá? Eu acho casos bem mais desafiadores, casos com fluorose. Mas sim, você pode fazer, às vezes você pode até conversar isso com o paciente, deixar o paciente informado de que vai ser mais difícil clarear e de repente você fazer um tratamento inicial, 60, 90 dias, ver o quanto isso vai melhorar, para daí sim tomar a decisão de continuar se o paciente não estiver satisfeito com o resultado ou não, tá? Aí você precisa deixar isso alinhado com o seu paciente. Tá? Ana Cristina está perguntando aqui sobre a medicação sistêmica mais indicada. Ana Cristina, eu utilizo muito dois produtos que eu vejo que tem mais efetividade clínica, tá? O primeiro é Feudene, que é um anti-inflamatório sublingual, ou então ibuprofeno, tá? Existem outros, tem outros. Dentro da plataforma a gente tem várias possibilidades, mas os que dão mais resultados são Feudene. Porém, alguns pacientes têm reação alérgica com Feudene, então isso você precisa perguntar lá. Se você já está pensando em fazer administração de drogas sistêmicas, você já tem que perguntar lá na anamnese se o paciente tem reação alérgica a algum medicamento, tá? Mas o Feudene é uma possibilidade que é piroxicam e ibuprofeno é outra possibilidade.
tá? Eu acho que são os que dão muito efeito. Tá? Num tratamento. Ó, o pessoal já tá mandando nome aqui, gente. Nem abri ainda, mas já tá valendo, tá? Já tá valendo. A Pri já vai pegando o nomezinho de vocês aqui. Ana Cristina mandou o nome, Meli mandou, Milena. Tem mais uma pergunta aqui da Lari. Larissa tá perguntando como você faz a aplicação do bifluoride da Voco. O bifluoride da Voco, ele é um verniz com flúor, tá? Você faz, seca o dente e você faz a aplicação em toda a face vestibular e palatina, tá? Lembra de fazer essa aplicação bem completa, isso é bem importante. Você seca bem a estrutura do dente e faz a aplicação, pode ser com microbrush, pode ser com pincel de aplicação também, tá? E você pede para que o paciente não faça higienização dos dentes, não beba água, não se alimente por pelo menos 30 minutos, no mínimo 30 e no máximo 1 hora aí que o paciente não vai poder ou se alimentar, ou higienizar, ou ingerir água, para que esse verniz com flúor fique aderido à superfície do esmalte. Por quê? Porque ele vai ter ação local. Então, o flúor ele vai estar sendo depositado sobre a superfície do dente com a aplicação tópica. Então, o verniz ele tem que ficar em contato com o esmalte para que tenha essa liberação dos 22.600 ppm de flúor que esse produto tem. Tá? Então é dessa forma que a gente faz, é bem simples, tá? A aplicação de verniz com flúor é bem simples, o dente tem que estar bem seco, então você precisa fazer um isolamento relativo do campo operatório com rolete de algodão, tá? Para que você tenha aí uma efetividade legal, tá bom? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá colocando o nomezinho aqui. Gente, ó, a gente vai sortear. Gente, a Pri já tá pegando o nome de vocês. A gente vai sortear 2 assinaturas com 30% de desconto, tá? Então a gente vai ter aí um valor de 30% de desconto na assinatura, que é o presente aí para vocês, tá? 30% de desconto na assinatura do protocolo Clareamento Zero Sensibilidade. Eu tô com uma pergunta aqui que eu perdi, gente. Eu deixei um coraçãozinho aí. A Pri já tá pegando o nome de vocês aqui. Aqui, achei. A Gabriela tá perguntando aqui. O Ultraís faz dias antes do clareamento também? Não, o dessensibilizante com nitrato de potássio, tanto o Ultraís quanto o dessensibilize da FGM, eu faço as aplicações no protocolo caseiro antes da aplicação do gel clareador, então o paciente usa na madeirinha antes e depois, tá? Vai depender do grau de sensibilidade que o paciente tem. E nos protocolos de consultório, o paciente vai fazer, eu vou fazer, né, a aplicação do dessensibilizante antes e, se necessário, depois da aplicação do gel clareador, tá? Então é dessa forma que a gente faz. Não precisa começar a usar antes, não. O paciente vai fazer o agente remineralizante como dessensibilização antes do tratamento clareador e o tratamento restaurador, tá? Que aí sim, a restauração de trinca, de lesão cervical não cariosa, de perdas de estrutura dental, como esmalte mais suscetível nos casos de pacientes que finalizaram o tratamento ortodôntico, tá? Mas o dessensibilizante à base de nitrato de potássio, lembra, ele é analgésico, tá? Então você vai fazer antes e depois da aplicação do gel. Tá? O pessoal tá mandando aqui o nomezinho. A Pri já tá pegando todos eles aqui. A Gabriela tá mandando aqui, ó. Leva para casa também? Sim, tá? Então você entrega para o paciente gel clareador e agente dessensibilizante, tá, Gabi? Então tem que levar para casa, tá? Porque se esse paciente tem aí muita sensibilidade, ele vai precisar, tá? Então, uma coisa que vocês têm que deixar claro para o paciente de vocês é o seguinte: pode ser sim que alguma coisa ele sinta, entende? Então, por exemplo, o paciente ele está em tratamento clareador caseiro. Ele pode sentir a necessidade do dessensibilizante ou não. Então, eu falo para o paciente, querido, você vai levar aqui, eu deixo lá a quantidade de gel, que é uma seringa específica, a quantidade de dessensibilizante é outra seringa específica. Eu mando para casa com ele. E eu falo para ele, você vai começar o seu clareamento sem o agente dessensibilizante. Claro que dependendo do caso. Se ele tiver zero sensibilidade, ele fala assim, doutor, eu não tenho nenhuma sensibilidade. É uma maneira que a gente vai individualizar. Se o paciente já fala para você, eu tenho muita sensibilidade, não posso beber água que dói, ele vai fazer
dessensibilizante caseiro em todas as aplicações. Agora, aquele paciente que vem e fala para mim, não tenho dor nenhuma, nada incomoda durante o tratamento clareador, ou se eu tô bebendo gelado, tô bebendo quente, frio não dói, nada dói, eu entrego o gel clareador e o dessensibilizante para ele também. Aí, o dessensibilizante eu falo para ele assim, ó, você vai começar a usar o gel sem o dessensibilizante. Se por acaso você sentir qualquer indício de sensibilidade, porque um caseiro, gente, o paciente vai estar com gel de baixa concentração. A chance dele sentir sensibilidade é muito pequena, porque o gel que ele está levando para casa, ele já é um gel preparado para sensibilidade. Então eu falo pra ele, se você sentir qualquer indício, você vai começar a usar o dessensibilizante, senão não tem necessidade, tá? Então é isso, Gabi. A Gi tá perguntando aqui, ó, você faz o selamento de todas as trincas? Faz com um adesivo convencional? Faço sim o selamento de todas as trincas. Então, onde eu encontrar trinca, eu selo, tá? E esse selamento eu faço com ataque ácido na região da trinca e às vezes com uma pequena borda de margem de segurança, digamos assim, né? Então eu estendo esse ácido fosfórico pela quantidade de trinca que tiver e um pouquinho fora dela, lava bem, seca o ácido fosfórico e faz a aplicação do adesivo. E aí eu prefiro um adesivo puro, como o Optibond FL, por exemplo, o passo 2 ali, né? Adesivo puro, ou o passo 2 do Clearfield SE Bond e você sela a trinca com adesivo, tá? Para daí sim você fazer a aplicação do gel clareador. É dessa forma que eu faço. Gente, assim, ó, selamento de trinca dá um resultado fascinante no clareamento, tá? É assim, eu acho que é uma mudança muito, muito grande na vida do paciente mesmo. Tá? Então, o selamento de trinca é muito legal. Façam e depois que vocês terminarem o tratamento clareador do paciente de vocês, lembrem de fazer o polimento desse adesivo. O adesivo tá ali, né? Exposto à cavidade bucal. Então, se você deixar aquele adesivo ali, ele pode ter um amarelamento com o passar do tempo. Então, você vai usar borrachas abrasivas, você vai usar pasta diamantada para remover, para fazer um polimento dessas trincas desse adesivo que você fez o selamento, tá? Isso é bem, bem importante. Então, eu já respondi esse aqui, a Gi falou que tá tudo bem. A Nala tá perguntando aqui, ó. Pode recomendar o uso do creme dental Ortogard antes e durante o clareamento? Não gosto desse creme, tá? Eu indico sempre ou Elmex Sensitive, o Elmex verde, ou então Sensodyne Repair e Protect. O Ortogard eu nunca utilizei para essa finalidade, então eu não tenho como te dar um feedback nem positivo e nem negativo sobre ele, tá, Nala? Então, feedbacks super positivos que eu te dou com certeza, Elmex Sensitive, na minha visão, é o melhor. Então, se eu posso escolher, é Elmex, tanto que o meu paciente ele leva para casa no kit clareador dele um Elmex, né? Então eu já entrego na primeira consulta para ele um Elmex verde. Se não encontrar Elmex, o Sensodyne Repair e Protect ele dá um efeito muito, muito legal também, tá? É outra possibilidade de agentes remineralizantes que você tem aí. Tá bom, gente? Então, a gente tá pegando, Pri. Você conseguiu já pegar o nome de todo mundo? Me sinaliza aqui, tá? A Pri tá pegando o nome de todo mundo aqui pra gente fazer o sorteio, tá? Então, lembrando, gente, é o sorteio de duas assinaturas com 30% de desconto, tá? Eu vou fazer o sorteio, eu vou gerar esse sorteio por É pela internet mesmo que eu faço, eu pego o nomezinho de vocês conforme. Ah, a Pri tá me falando aqui que tá tudo ok, então beleza. Eu pego todos os nomes de vocês, a gente vai pôr um número do lado do nome. Eu vou mandar esses números lá no grupo de lives, tá? E aí a gente vai fazer o sorteio, que é um sorteio online. Eu faço a gravação da minha tela e eu mando lá no grupo de lives. E aí os dois sorteados, a gente vai sortear um número primeiro, depois eu tiro esse número que foi sorteado e rodo o segundo número. A Pri vai chamar vocês daí depois da aula, o nomezinho de vocês lá que foi sorteado. Tá bom, gente? A Camila tá perguntando mais uma perguntinha aqui. Eu adoro pergunta, gente. Pergunte porque a dúvida de um é a dúvida do outro, né? Então, aqui, ó, a Camila, minha xará, tá perguntando aqui. O paciente deve iniciar o uso do Elmex 15 dias antes do início? Isso.
tá? Ele vai usar 15 dias no mínimo, tá? Se o paciente tem muita sensibilidade, você pode até indicar que ele comece um pouquinho antes, tá? Uns 20 dias, 25 dias, 30 dias, não tem problema nenhum. Então, o paciente que já me fala que quer fazer o tratamento clareador, eu já falo para o paciente, já entrego para o paciente um Elmex e eu falo, querido, começa já e você vai ficar com esse creme durante todo o nosso protocolo de tratamento clareador o tempo todo, tá? A Anne tá falando que desconectou bem na pergunta e ela não sabe e ela perdeu a resposta. Então eu vou repetir aqui, tá? Que você come... Ah, foi na hipoplasia. Eu já repito, tá, Anne? Já repito pra você. Só vou voltar na pergunta da Camila pra eu não me confundir aqui a minha cabeça, tá? Então, cá, é dessa forma. O paciente ele vai ficar durante todo, tá? Todo o protocolo, ele vai manter o creme do começo ao fim sem fazer uso de outro creme no meio do caminho, tá? Então eu peço para ele que ele fique somente com o Elmex ou com o Repere Protect. Agora eu vou voltar na sua pergunta, Anne, tá? A Anne me perguntou aqui, gente, dos pacientes com mancha branca, hipoplasia ou fluorose, se tinha indicação para clareamento, né? Ela tá falando que foi a pergunta que ela fez e que ela acabou perdendo a resposta. Então, Anne, você pode sim indicar. Os casos de hipoplasia vai depender da profundidade da mancha, e isso você consegue fazer transiluminação. A gente tem uma aula que eu falo só sobre a transiluminação da superfície dental, como que você enxerga se essa mancha é profunda ou é rasa. Casos de manchas profundas de hipoplasia, você vai precisar conversar com o paciente e deixar o paciente informado de que essa mancha, ela pode continuar, tá? Se a mancha for rasa, às vezes na reidratação ela some, não vai ter problema, ou você pode fazer uma microabrasão ou uma infiltração resinosa lá no final do teu tratamento clareador, tá? É uma possibilidade. Agora, fluorose é um pouco mais complicado, por quê? Porque a fluorose, às vezes ela dá resultado, às vezes não dá, são dentes muito difíceis de clarear, a grande maioria é muito difícil de clarear. Tem revisão de literatura que mostra, artigo que mostra que a fluorose, ela precisa de muito tempo de tratamento clareador, então tem relato na literatura de 1 ano de clareamento, tá? Então você precisa alinhar isso com o teu paciente. A minha proposta para o paciente com fluorose sempre é: vamos fazer um clareamento em baixa concentração caseiro por 60, 90, 120 dias no máximo, e a gente vai ver o resultado disso. Se você estiver satisfeito, ok, acabou teu clareamento. Se você não estiver satisfeito, a gente vai avaliar várias vários itens aí como custo desse tratamento, você vai precisar alinhar isso com o teu paciente, porque você vai ter um custo de 1 ano de tratamento clareador. Será que isso é legal para a superfície do dente? Então, são coisas que eu troco muita ideia com o paciente e eu falo para o paciente o que que isso pode causar para que você possa tomar decisão. Então, casos com fluorose, eu acho que são os casos mais difíceis de você clarear, os casos que menos dão resultado, mas às vezes a gente tem paciente com fluorose que eu já fiz clareamento e que clareou muito pouco, mas o paciente fica muito feliz, né? Então, você tem que pesar tudo isso, tá? Então, acho que agora tá tudo certo. Anne, depois você só me dá o ok, tá? A Pri tá falando aqui, ó, que se alguém não tá no grupo de live, chama a Pri pelo número. A Pri deixou aqui o número dela, tá? Se alguém não tiver no grupo de live, porque a gente vai dar o resultado do clareamento do sorteio das duas assinaturas lá no grupo de live, tá? Então, se por acaso alguém não estiver, chama a Pri no contato, a Pri acabou de mandar ali no chat, tá bem lá no finalzinho. Pega o contato da Pri e chama ela para vocês verem quem ganhou o sorteio, tá bom, gente? Então, boa sorte para todo mundo. Lembrem que a gente vai ter mais uma aula na semana que vem que a gente vai falar de agentes clareadores, géis de clareamento e a última aula que a gente vai falar de cuidados, de vendas em clareamento, de tendências em clareamento dental. Então, fiquem ligados aí nesse intensivo de 3 dias. A gente vai ter mais sorteios também, então a gente está só começando aqui, tá bom? Então, boa sorte para quem começou, colocou o nomezinho aí. Desejo boa sorte para vocês. A gente vai encerrar a live agora. Eu vou correr lá pro meu celular para ver a lista de nomes que a gente tem ali e a gente vai rodar o sorteio e a gente vai dar o resultado lá no grupinho de live para vocês, tá bom, gente? Então, beijão, boa noite, bom descanso para todo mundo e segunda-feira que vem, 19h30 a gente tem mais uma aula aqui, tá bom? Vou ficar esperando vocês, tá?
Tá todo mundo agradecendo aqui, eu que agradeço, tá, gente? Agradeço de coração vocês por ficarem aqui até o final, escutando, tendo essa aula que eu tenho certeza que foi bem produtiva para todos nós, que eu fico aqui ensinando vocês e aprendendo também e trazendo mais conteúdo para vocês. Tá bom, gente? Então, beijão, tá? Boa noite, bom descanso e a gente se vê agentes clareadores, géis de clareamento, tá bom? Caseiro e consultório. Beijão!